Boa tarde, meus irmãos, a paz do Senhor, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, assim como eu estou bem, graças a Deus. Apesar de estarmos na Semana Santa e agora ser sexta-feira da Semana Santa, eu não irei falar sobre ela. Nem sobre a Páscoa, nem sobre o significado dela, não. Na verdade, eu trouxe hoje para vocês uma novidade, um quadro maravilhoso. E o nome dele é... Você já leu? Esse quadro ele vai ser muito top, gente, muito bom. Porque nesse quadro eu quero trazer livros, tanto livros cristãos, quanto livros da minha área. Qual a sua área, Lisvana? Minha área é a docência. Eu estou estudando para ser professora de língua portuguesa e língua inglesa com muito orgulho, graças a Deus. Apesar disso, eu não quero só dar aula, mas também estou escrevendo um livro para ser uma escritora para honra e glória do Senhor. E o nosso primeiro livro é um livro que, gente, deu um burburinho quando eu levei esse livro para a faculdade, porque o título dele é bem peculiar, bem diferente, bem pá! E o livro que eu trouxe pra vocês é... Ai, tá de cabeça pra baixo. O Deus que Destrói Sonhos. Giovana, que título é este? Pois é, minha gente. O Deus que Destrói Sonhos, de Rodrigo Bibo. E, para começar, eu gostaria de saber a sua opinião. O que você pensa deste livro quando você ouve o título? Por favor, gente, pausa o vídeo agora, escreva no comentário. Eu acho que esse livro é sobre isso ou sobre aquilo. Deixa aqui nos comentários o que você acha que é este livro. Agora, no início do vídeo, deixa e no final do vídeo me responde. Realmente era o que você pensava? Tenho certeza que não era. Mas vou deixar para o final do vídeo para vocês descobrirem. Rodrigo Bibo é o escritor deste livro e ele é um ótimo escritor. Eu amei a forma como ele escreve e ele consegue juntar teologia, cultura pop, filme da Marvel, Homem-Aranha, Xuxa. Ele é ótimo para fazer essas ligações. E se você quer saber mais sobre o Rodrigo Bibo, eu vou deixar aqui embaixo na descrição e no comentário também uma entrevista que ele deu no Jesuscope. Jesuscope é um canal maravilhoso também, traz grandes testemunhos, grandes pessoas para falar sobre o agir de Deus, sobre missão. É um ótimo canal. Eu comecei a ver por causa da minha pastora, que a minha pastora sempre falava e eu falava, não, tem que assistir. Enfim, viciei. Muito bom. Vou deixar o link da entrevista do Rodrigo Bibo com o pessoal do Jesuscope, o Douglas Gonçalves. Vou deixar aqui embaixo no link da descrição, tá na descrição, e no comentário também vou deixar a entrevista dele com o pessoal do Jesuscope. Enfim, para esse vídeo não ficar muito longo, eu separei um capítulo em específico para falar sobre. Apesar de que o livro ele é dividido em muitas partes. O livro vai ser dividido em agradecimentos, prefácio, introdução e começa os capítulos. Capítulo 1, A Fábrica de Sonhos ou a Teologia da Xuxa. Capítulo 2, Crucificando os Sonhos. 3, Os Sonhos de um Discípulo. 4, Abrindo mão dos seus sonhos para viver a vontade de Deus. Forte, hein? Quinto capítulo, Senhor, qual a sua vontade para a minha vida? 6, A oração que destrói sonhos. E, por final, considerações finais. Este livro, irmãos, vocês já viram aquele meme em que tem um desenho e tem um carinha vestindo tipo uma blusa e tá escrito Livro de Provérbios? Ou geralmente uma plaquinha assim na testa escrito Livro de Provérbios e esse personagem tá batendo no outro personagem? Foi isso daqui. Eu me senti apanhando, levando bordoada, soco na cara, tapa, meu irmão. Tinha capítulo que eu terminava, eu me sentia aqueles derrotados, entendeu? No MMA, e alguém gritando, nocaute! Foi assim, cada baque nesse livro, eu adorei. Compensa muito você ler.
Meu irmão, leia, leia. É muito, muito bom. E outro ponto positivo que eu amei sobre esse livro é a estética. Ele é lindo. Olha só a capa. Aqui, ó, o miolo na parte de fora. Aqui atrás, com a sinopse. Inclusive, o Rodrigo Bibo, ele tem um canal no YouTube. Aqui, o Bibo Talk. E tem uma página no WhatsApp também. Maravilhoso. Quando nós abrimos o livro, tem esse designer aqui, ó, essa capa rosa por dentro. E tem vários desenhos, tá vendo? Cada desenho vai se referir a um capítulo do livro ou ao próprio livro. Por exemplo, teremos uma cruz, teremos uma lixeira, teremos um sorvete, uma coroa, uma lâmpada mágica, simulando uma lâmpada mágica. O que mais? Um sorvete caído, uma televisão. E cada capítulo, irmãos, traz um diferencial. Vou mostrar para vocês. O capítulo, quando ele vai começar, ele traz isso, ó. O desenho, a página preta e o título do capítulo. Eu achei muito aesthetic, como falam, não sei. Mas eu achei lindo, eu achei muito lindo, gente. O miolo dele é rosa, olha só que lindo. Então o livro inteiro, a estética dele já é perfeita, ó. Ele é muito bonito. Inclusive, Rodrigo Bibo lançou um segundo livro dessa coleção, O Deus que Destrói Sonhos, chamado Como Se Tornar um Cristão Inútil. Eu não me lembro o título, mas vou deixar aqui na Amazon também um novo livro do Rodrigo Bibo. E super compensa ler os dois. Eu ainda não comprei o segundo livro dele que ele lançou, porque ele lançou o quê? Há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás. Porém, se vocês pedirem muito, eu compro o livro, leio e trago aqui para vocês. Agora vamos ao capítulo que eu escolhi para falar para vocês. Porque são 6 capítulos, eu não vou falar sobre todos, eu escolhi um específico. Vamos lá, gente. Capítulo 4. Abrindo mão dos seus sonhos para viver os sonhos à vontade de Deus. Pelo título, a gente já fica assim, uau. Porque o que nós temos visto em muitos cristãos, em muitas igrejas, é: venha, traga o seu sonho, coloque no centro da vontade de Deus e tudo vai se realizar. E não é assim, tá? Não é assim não, minha gente, não é assim não. Todos os nossos sonhos não vão se realizar. Muitas vezes a gente vai passar a nossa vida andando de ônibus, fazendo a obra, vivendo a nossa vida, e glória a Deus por isso. Então, muitas vezes as nossas vontades não vão ser realizadas e Deus é Deus. Ele continua sendo Deus, como a própria música diz, né? Rodrigo Bibo, nesse capítulo, ele começa falando que vivemos num tempo em que procuramos inspiração e modelo em tudo. Procuramos um modelo na música, procuramos um modelo nos filmes, nas séries. Inclusive, nós somos reflexos de alguém, de algo que gostamos, que muitas vezes até colocamos ali como prioridade na nossa vida. Então, nós somos o reflexo de um modelo que seguimos. E ele vai deixar isso claro quando ele diz aqui, ó: músicas, filmes e séries inspiram um estilo de vida descolado que não presta contas a ninguém. Acho que todo mundo já pensou em algum momento da vida em chutar o balde e viver do jeito que der na telha. Contudo, viver desse jeito não é ser original, afinal estamos sempre imitando alguém. E ele traz uma referência de Jonas Madureira, do livro O Custo do Discipulado, a doutrina da imitação de Cristo. Ele traz referências, tanto referências pop, quanto referências de livro aqui no rodapé, ó. Não sei se dá pra ver, que nem eu tô enxergando, mas no rodapé. É muito bom, porque a gente vai lendo e vamos tendo outros livros assim pra nos inspirarmos e para futuramente comprarmos. Eu já tenho uma lista de 30 livros por causa desse livro que eu li. Enfim.
Esse mediador é sempre um modelo, alguém que nos causa profunda admiração e que nos faz desejar o que queremos ser e o queremos imitar, queremos ter também. Imitamos um modelo em nossos sonhos. Quer dizer, a gente está sempre imitando alguém, imitando algo que alguém tem, por exemplo, eu preciso ter aquilo porque fulano, que é famoso, tem aquilo também. Eu preciso me vestir igual fulano porque é bom, é top, é bonito, então eu preciso me vestir igual fulano. Estamos sempre imitando alguém. Nunca somos totalmente originais. Eu sou eu mesmo. Tá bom. E eu sou um pássaro. Segundo as escrituras, temos um modelo a ser seguido. E somos convidados a desejar o que Jesus desejou. Outro fator importante é que somos escravos. Pesado, não? Quer dizer, somos chamados pela palavra a desejar o que o Senhor desejou. Tem uma música que eu não me recordo, mas fala que Senhor, me ensina a sonhar os mesmos sonhos que o Senhor, a desejar as mesmas coisas que o Senhor. E é difícil nós fazermos isso, porque quando vemos um Cristo que desejou a vontade de Deus, e a vontade de Deus era que Cristo morresse por nós. Então temos que desejar as mesmas coisas, morrer por nós mesmos e vivermos para Cristo, por Cristo. Cristo tem que ser o nosso alvo, o nosso modelo. É literalmente o que Jesus faria. Temos que a todo momento pensar nisso e viver isso. E sobre ser escravo, Rodrigo Bilbo vai dizer: nossas tradições mais antigas colocaram o termo grego doulos como servo. Tá nessa referência aqui, Romanos 6. Quer dizer, doulos como servo. Só que na verdade é escravo. Quando dizemos que somos doulo, quero dizer exatamente isso. Somos escravos. Qual a implicação disso para a nossa espiritualidade? O que isso importa para nós, espiritualmente falando? Que somos escravos do Senhor. E ele traz uma outra referência de um livro chamado Escravo, a verdade escondida sobre a nossa identidade em Cristo. Os servos são controlados, os escravos são propriedades. Prova disso é que o Senhor fala que somos propriedades dele. Incrível. Propriedade de alguém. Os servos têm liberdade de escolher para quem trabalhar e o que realizar. A ideia de servidão preserva um certo nível de autonomia e direitos pessoais. Escravos, por outro lado, não têm liberdade, autonomia nem direito. Para um cristão nenenzinho, bebezinho que ainda está começando ali na fé, isso deve ter soado muito pesado. Mas para você que tem tantos anos de cristianismo, muitas leituras bíblicas e muitos livros, você sabe que isso é verdade. Somos escravos do Senhor. Meu Deus, que coisa ruim. Meu Deus, que coisa maravilhosa. E ser escravo do Senhor, propriedade dele, ser dependente dele. Rodrigo Bilbo tá falando que servo tem um certo nível de autonomia, sozinho. E você sabe que um cristão, ele não é sozinho, ele é dependente do Senhor. Não independente, mas dependente, escravo. Dependemos do nosso Senhor. Isso é incrível, isso é incrível. Ai, meu Deus, eu fico tão empolgada falando sobre isso. E Romanos 6, que é da onde Rodrigo Bilbo está tirando isso, foi Paulo que escreveu. E da onde Paulo tirou essa visão de escravidão? O escravo era propriedade do seu senhor. Tinha condição jurídica de coisa ali na época de Paulo. E era inclusive vendido como mercadoria. Dessa forma, nesse capítulo, Paulo deixa bem claro a condição do ser humano. Ou somos escravos do pecado ou somos escravos de Deus. Pá! Meu Deus! Uau! Ou somos escravos de Deus ou somos escravos do pecado. Mas eu não sou cristão, eu não sirvo a Deus, eu não vou na igreja. Escravo do pecado. Mas pecado?
Meu amigo, se você não aceitou a Cristo, se você não está vivendo em conformidade com a Bíblia, sinto muito, mas você está vivendo escravo do pecado. Você está vivendo por si mesmo, para as suas próprias vontades, e você já sabe o seu destino, né? Enfim, não existe essa tal liberdade do eu posso ser o que eu quiser. Não. Você não pode ser o que você quiser, você não é o que você quer. Você é escravo de alguém. Ou você é escravo do Senhor, ou você é escravo de Satanás. É forte, não é? Pois é, minha gente. Isso é maravilhoso. Eu me sinto cada vez mais lendo Romanos não. Me sinto cada vez mais lendo Provérbios novamente. A graça transborda na vida do pecador e o liberta da escravidão pecaminosa. Quer dizer, uma escravidão que te obriga ali a pecar. Você não consegue viver sem o seu cigarro, você não consegue viver sem a pornografia, você não consegue viver sem a sua bebidinha. Você está sendo escravo do pecado. Quer dizer, o Senhor nos liberta disso. Por isso, ele convoca os cristãos a não oferecerem seus corpos aos frutos da injustiça. Antes, Romanos 6, 13, 14, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo, para a glória de Deus. O pecado não é mais o seu Senhor. O pecado não é mais o seu Senhor. Incrível, gente, incrível. O pecado não é mais o seu Senhor. Você não precisa mais ver pornografia, você não precisa mais beber, mais fumar para ser feliz, para se sentir completo. Porque o Senhor agora, o Senhor que reina sobre tudo, Ele é o seu Senhor. Que lindo, gente! Meu Deus! Incrível, incrível. O escravo pode até ficar sonhando, acordado e pensando no que vai fazer com essa tal liberdade. E aqui ele traz referência àquela música de pagode. Se eventualmente cantou a música do Só Pra Contrariar, você tá velho. Ai, ai, amo demais. Construindo seus planos e elaborando o futuro, mas ao abrir os seus olhos, a realidade o coloca no seu devido lugar. Escravo é alguém submisso, alguém que está sempre devendo obediência a alguém, ou seja, não existe uma terceira opção diferente das duas. O tornar-se cristão é, a grosso modo, uma troca de proprietário. Você foi comprado por Cristo. Ai, meu Deus! E isso acabou caindo justamente ali no significado da Páscoa, né? Meu Deus, eu não tinha nem intenção. Mas você agora é propriedade do Senhor. Você foi comprado por um alto preço. Viva por isso, viva para isso. Incrível, gente, incrível. E eu gostaria de continuar falando mais e mais e mais, porque como vocês estão vendo, eu me empolgo demais quando eu falo sobre esse assunto. É lindo demais Rodrigo Bilbo escrevendo. Tô ansiosa demais pra ler o segundo livro. Porém, eu espero que vocês também estejam ansiosos. Caso vocês estejam ansiosos e queiram saber mais sobre esse livro ou sobre o segundo livro, é só comentar, Giovana, lê o segundo livro que eu tô muito ansiosa para saber a sua opinião, para saber mais sobre o livro, como se tornar um cristão inútil. Ou então, eu quero saber mais sobre o Deus que destrói sonhos, por favor, fala. E eu volto aqui e continuo essa resenha sobre esse livro maravilhoso. Enfim, esse foi o nosso primeiro vídeo do quadro. Você já leu? Espero que tenha gostado. Em breve teremos mais livros como estes daqui que estão aparecendo na tela. São livros que eu já comprei, que eu estou em andamento na leitura e são livros maravilhosos. Espero que tenham gostado deste nosso primeiro vídeo desse quadro maravilhoso. E se você gostou, você já sabe, né? Deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, gente. Mais pessoas precisam saber sobre a diferença entre servo e escravo. Amém?